Olá! O kanji de hoje é este aqui, significa mão. Se você olhar direitinho, parece um pouquinho, né, os traços que nós temos na palma da mão, o que pode ajudar você a decorar. Só tome cuidado, porque se você colocar esse tracinho para outro lado, você vai formar um outro kanji, que é o kanji de pelo, né, que é completamente diferente no seu significado. E, bem, a proposta deste vídeo, tal como o vídeo anterior que nós fizemos com kanji de carne, é pegar um kanji e tentar explorar o máximo. Porém, quando fui escolher este kanji de mão, até me arrependi um pouco de tantas palavras e tantas expressões que temos utilizando este kanji. Então, o que eu vou trazer aqui vai ser, na verdade, uma curadoria, né? Uma tentativa de trazer diversas palavras novas para vocês, desde o nível iniciante da língua japonesa até aqueles que estão no estágio mais avançado. Este kanji tem duas leituras principais. A leitura japonesa é te e a leitura chinesa é shu. Para o nível N5, provavelmente vocês só vão ver este kanji sendo lido como te, usado em contextos como otearai, que é a palavra que significa banheiro, toalete, tá? Mas vamos começar então pelo sentido mais direto, que é o sentido anatômico, que é o significado de mão. Eu trouxe algumas anotações aqui, né? Mas vamos lá. Um uso que eu acho bonitinho para começarmos é quando falamos ote. Quando se você tiver um cachorro e você pede para ele dar uma patinha para você, você fala ote, colocando este o, que é um prefixo, né, de polidez, prefixo de ornamento, por assim dizer. Então, ote, né, é quando o cachorrinho dá a mão para você. E estendendo um pouquinho, né, uma maneira um pouquinho mais infantil de dizer isso era otete. Otete é uma maneira de se referir à mão de criança, por exemplo, né, que com essa repetição traz este tom infantil. Tanto é que existe uma música bastante conhecida no imaginário japonês que é Otete tsunaide no michi o yukeba, que é uma música que se refere às pessoas, né, duas crianças caminhando de mãos dadas, andando pelo mato. Né? Então é uma música bastante presente no imaginário. O nome da música é Kutsuganaru. Literalmente é que o sapato toca, alguma coisa assim. E voltando então para o sentido original de mão, ela pode ser composta por diversas palavras. Mão direita seria migite. Migi é direita, te é mão. Migite. Mão esquerda, hidarite. As duas mãos, ambas as mãos, seria ryote. Este ryo é usado também para se referir, em outras palavras, à ideia de ambos, como ryoshin, para se referir a ambos os pais, aos genitores, né? E para se referir, então, temos migite, hidarite, ryote, mas temos também katate, que significa uma mão só. Kata significa apenas uma das partes, né? E ainda partindo da parte da anatomia em si, a parte mais fina do corpo muitas vezes é referido com a palavra kubi, que originariamente significa pescoço, mas por extensão significa a parte fina do nosso corpo. Então, o pulso, né, ou o punho, né, se quiser ser mais preciso, nós chamamos de tekubi. Aí só para dar outro exemplo, né, o tornozelo é ashikubi, só por curiosidade. Que mais? Palma da mão. Te no hira. Te no hira é a forma que falamos. E a partir daí, hira significa a parte plana, né? Então, a parte plana da mão. Tapa na cara, né? Seria hirate uchi. Hirate uchi, né? Que é o batida com a palma da mão. Hirate uchi, tá bom? E, bem, que mais temos de palavras usando o T? Uma arte marcial muito conhecida é Karate, que tem toda uma história. A Taisi se explica em um dos vídeos, né, sobre a origem que veio da China para Okinawa e tal, mas hoje é grafado com o ideograma de vazio e o kanji de mão. Então, Karate significa literalmente mãos vazias, fazendo referência a esta luta que fazemos sem portar nenhuma arma. Tá? E, bem, já falei de otearai no início, certo? Que é o toalete, lugar para lavar as mãos, né? Aqui tem, claro, tem como se referir como toire do inglês, bem do francês, mas do japonês importou do inglês, então toire. E antigamente o pessoal falava benjo, né? Mas hoje em dia talvez seja mais como falar otearai ou até keshoshitsu,
que se refere ao local para fazer maquiagem, né? Local para se maquiar. E outra palavra, tegami, te, mão, kami, papel, te, kami, o kami sonoriza e vira tegami, fazendo referência à carta, né? Porque a ideia de algo que você escreve com as mãos no papel, tegami. Só que tem uma questão interessante que é o seguinte, este ideograma, composto por mão e papel, em mandarim, ela significa papel higiênico, porque é outro objeto que utilizamos a mão e o papel. Né? Então você vê que em dois idiomas, né, que utilizam o mesmo sistema de escrita, às vezes podem trazer significados diferentes. Né? E, bem, o que mais podemos ainda usar a leitura ainda T? Temos tebukuro. Fukuro é saco, te é mão, saco de mão. A luva em japonês. Né? Aí você pensa, então meia é ashibukuro. Não. Né? Ashibukuro, se você escrever o kanji de ashi e de fukuro, na verdade você vai compor uma palavra que tem uma leitura especial que se chama tabi, que é um calçado tradicional japonês que o dedão é separado do resto dos dedos. Né? Aí se for meia em japonês é kutsushita, em que é formado por kutsu, que é sapato, e shita, que é embaixo. Né? Então, é outra lógica. Então, tebukuro é luva em japonês. Além disso, temos algumas coisas que são manuscritas. Então, seria tegaki, kaku de escrever, que sonoriza e vira gaki, tegaki. Temos também, quando você ajuda alguém, você ajuda usando a mão, né? Tetsudau, né? É o de ajudar alguém. E também tem algo que você tem em mãos, que você possui, que é temochi. Né? Temochi no okane, por exemplo, é um dinheiro que você tem em mãos agora. Ou no meu contexto, eu aprendi a palavra temochi jogando Pokémon. Porque você pode andar, né, desenvolver o jogo com até 6 Pokémon. E estes 6 Pokémon que você podia estar em suas mãos, chamávamos de temochi Pokémon. Tá? E sobre a outra leitura, que é a leitura shu, que é a leitura chinesa, temos palavras como aperto de mão, que é akushu. Aku, né, é o ideograma de apertar, então akushu é aperto de mão. Tem o palmas, né, palmas, seria hakushu, né, um é akushu e outro é hakushu. Haku é a ideia de palma mesmo, né, então bater as mãos, formamos a palavra que é hakushu. Outra palavra, agora, akushu e hakushu vem como a segunda palavra, mas podemos colocar na primeira. Temos, por exemplo, shujutsu. Shujutsu. Jutsu é técnica. Né? Shu é mão, técnica usando as mãos, que se refere à cirurgia. Então, você faz cirurgia em japonês é shujutsu. E a gente consegue se comunicar com as mãos, né? Usando, eu não sei Libras, né? Mas a língua de sinais, né, é shu-wa, pegando o ideograma de shu com o wa de falar, né? Então você fala com as mãos, né? Shu-wa. Para quem gosta de cultura pop, né, tem o shuriken, que é aquela arma que os ninjas utilizam, né? Que ken é espada, né? Uma lâmina que as pessoas escondiam, os ninjas escondiam na parte das costas da mão. O shu é mão, ri é o verso, ken é a lâmina, a espada. Então daí que vem a palavra shuriken. Então, só com o termo, né, que é mão, né, literal, temos um bocado. Então vocês vê que realmente é uma palavra presente em inúmeras palavras. Por extensão, este kanji pode ser utilizado como algo que parece uma mão. Né? Por exemplo, um puxador. Né? Puxador de uma gaveta, né? Ou a alça de uma panela, nós chamamos de tote. Tote. To vem do verbo toru, que é pegar, tomar, né? E o te é de mão. Então é o local onde você pega, né? Tanto a alça da panela, né? O cabo da panela, ou até mesmo a alça de uma gaveta, né? Enfim, para se referir ao puxador de maneira geral. E agora que começa a ter um uso um pouco diferenciado, que este ideograma, além de significar a mão propriamente dita, ou algo que remeta à mão, ela pode indicar a habilidade. E é por isso que nas palavras jozu e heta,
que são duas palavras que já são introduzidas já no nível iniciante, nós temos este ideograma de mão, né? Jouzu se refere àquele alguém que é habilidoso em algo. Reta é alguém que tem baixa proficiência em algo. Aqui tem as leituras que são menos comuns deste ideograma, tá? Que pode ser lido como zu ou ta, mas é muito raro vocês encontrarem nas palavras, pelo menos desse universo de vocábulos de nível iniciante. E o problema que surge, eu fiquei em dúvida se eu falo deste parêntese ou não, mas só vou trazer só por curiosidade, é que, nossa, é uma dor de cabeça, porque se você bater o olho só no ideograma, a primeira opção, claro, a gente vai ver estes ideogramas e ler como Jozu e Reta, mas ela pode ser lido também como Kamite e Shimote. Isto é geralmente utilizado no contexto de teatro, se referindo à posição do palco. Vou até ler, precisar ler a colinha, porque é meio confuso para mim também, mas o kamite se refere ao lado direito do ponto de vista do espectador, enquanto o shimote se refere ao lado esquerdo do ponto de vista de quem está vendo, não de quem está apresentando. E é o mesmo ideograma, é o kanji de cima, né, e o de mão, e é lido como kamite, e o kanji de baixo com o de mão, que é lido como shimote. E para piorar, temos também a leitura uate e shimote. Né? Uate é mais utilizado para se referir a alguém que é superior, né? Que possui uma habilidade melhor do que alguém. Por exemplo, numa partida de shogi, né? Que é o xadrez chinês, japonês, enfim, ou uma partida de go, alguém que é melhor do que você fala, ano hito wa watashi yori uate. Né? Muitas vezes utiliza o termo ichimai uate, né? Que está num patamar acima de você. E vai piorar, porque se você pegar o kanji, né, que, de novo, é exatamente a mesma escrita, tá? Aí eu vou pegar o kanji de cima, mão, e colocar o hiragana de i. Isso é possível de ser lido como umai, de ser habilidoso também, né? Se referir, aí agora, sendo utilizado o que chamam de adjetivo i, nós chamamos de qualificador do grupo 1, para se referir a alguém que é habilidoso em alguma coisa. Então você vê o universo, né, de possibilidades só destes duas composições, né, de cima com mão e de baixo com mão. Mas assim, pode só ter no cantinho da cabeça como essas possibilidades, que vocês vão aprender isto dependendo do contexto e das frases que vocês forem ver. Mas só para vocês saberem também, já que a ideia deste vídeo é realmente explorar o máximo que der, né, a partir deste kanji. E um uso muito interessante deste kanji de mão é de que ela pode ser utilizada como sufixo de profissão, né? Ou até mesmo de função, tá? Então, pego a palavra unten, que significa dirigir, manobrar, e coloco o ideograma de mão, na leitura shu, vira untenshu. Untenshu significa motorista. Pego o ideograma de canção e o ideograma de mão, né? Vira kashu, que é cantor. Pego o ideograma de ajudar e o ideograma de mão. Temos a palavra joshu, que significa auxiliar, assistente, né? E tem um que acho divertido, que é o ideograma de escolher, selecionar, que lembra como sen, e juntando com o de mão vira senshu, aquele que foi selecionado, é o atleta, né? Então usamos junto com o esporte, Sakkar senshu, né? É um atleta de futebol, por mais que não use a mão, né? Você não usa a mão para ser atleta de futebol, mas usamos Sakkar senshu, né? E beisebol seria Yakyū senshu, por exemplo. E destrinchando no beisebol, eu joguei beisebol na minha infância e adolescência, para se referir às posições do beisebol também são utilizados estes kanjis, né, de acordo com a função. Arremessador é toshu, né, aquele que arremessa. O que capta a bola, né, o catador é o que chamam de catcher, né, é hoshu, aquele que captura. Aí o ichirui é a primeira base, nirui é a segunda base, sanrui é a terceira base. Aí falamos ichiruishu, niruishu, sanruishu. Hoje, né, pode ser utilizado esses termos também, mas muitas vezes aplica-se o anglicanismo. O arremessador é pitcher, quem captura é catcher. Primeira base, fasto. Segunda base, secando. Terceira base, sado. E assim sucessivamente. Tudo isso foi com a leitura shu, mas também pode ser com a leitura
te também dependendo da palavra. Por exemplo, o falante seria hanashite. Hanashite é aquele que fala. Kikite. Kikite, kiku é ouvir. Kikite seria aquele que ouve, né? Então, o interlocutor. Tsukurite. Tsukuru é criar, fazer. Então, é aquele que faz, produz, né? Então, como você pode ver, tem inúmeras composições possíveis. Agora, também, eu queria mostrar para vocês que este ideograma, se você achatar, né, e simplificar um pouquinho, a gente tem ela sendo usada como radical, tá? O radical, ela pode ser utilizada para compor ideogramas, né, que tem alguma coisa a ver com essa ideia manual. E nem preciso trazer os ideogramas novos. Por exemplo, a ideia de apertar, que eu mostrei em akushu, tem este radicalzinho do lado esquerdo. No de hakushu, né, o de palma, também tem do lado esquerdo este elemento que indica algo que você faz com as mãos, né? O motsu, né, que é pegar, segurar, de temochi, que eu comentei, também tem. Então, nesses 3 ideogramas, né, de apertar, de bater palmas e de segurar, que são ações que fazemos com as mãos, vocês notam a presença deste radical no lado esquerdo. Para finalizar, eu vou trazer algumas expressões idiomáticas, alguns ditados que são utilizados este kanji, esta palavra. E acho que um dos mais utilizados é o te ni ireru, né? Te ni ireru, colocar nas mãos, né? Também pode ser utilizado em vez do ireru, que pode colocar o hairu, né? Te ni hairu, te ni ireru, são duas formas, né, do verbo com a mesma origem. Um é colocar, o outro é entrar, né? Então a diferença se é verbo transitivo ou intransitivo. Mas ambos significam a ideia de você obter algo, né? Passando a ideia de ter em mãos. Então, se eu digo okane ga te ni haitta, né? Então eu consegui dinheiro, né? Obtive dinheiro, né? Ou Pikachu o te ni ireta. Você capturou, você obteve em mãos o Pikachu, né? Por exemplo. Um outro termo que eu acho divertido é oteage. Kore wa mou oteage da. Né? Eu desisto, né? Não consigo fazer, né? É bem visual, né? Te é mão, ageru é levantar. Oteage. Situações que você não consegue mais fazer. De expressões temos ryote ni hana. Ryote, ambas as mãos. Hana é flor. Flor em ambas as mãos. Quando você consegue duas coisas boas, legais ao mesmo tempo. Por isso, isso é muitas vezes usado, né? Quando um homem está acompanhado de duas mulheres, ele fala, ryote ni hana. Quando eu estou com a Tai Sensei e a Mitsuko Sensei do meu lado, né? Ryote ni hana desu, né? Estou com duas flores ao meu lado. E vou falar só mais dois, né? Acho que está quase 20 minutos de vídeo, mas vou trazer só mais duas expressões para finalizarmos. Que uma é Neko no te mo karitai. Neko é gato, te é mão, né? Neko no te, mão de gato. Karitai, quero tomar emprestado. Quero tomar emprestado até a mão de gato. Para quê? Para me ajudar no trabalho. Eu estou tão atarefado, eu estou tão atribulado que até mesmo um gato poderia me auxiliar nas minhas tarefas. Né? Te o kariru é uma expressão já por si só de alguém te ajudar, né? Te auxiliar. Neko no te mo karitai. Quero até pegar as mãos do gato emprestado. E o outro, que acho que até comentei em outro vídeo, que é Nodo kara te ga deru. Nodo kara te ga deru hodo hoshii. Eu quero tanto algo que parece que vai sair a mão da minha garganta. Né? É uma expressão um pouquinho curiosa, né? Nossa, uma mão saindo da garganta, mas é para enfatizar o quanto você deseja, almeja alguma coisa. Então temos diversas expressões. Eu realmente não consigo trazer, porque eu tenho um dicionário japonês chamado Kojien, que é o dicionário mais clássico do Japão. Só de expressões com T, ela ocupa 2 páginas inteiras desse dicionário, para vocês terem noção do quão imenso é a possibilidade de palavras. Então deixei de falar muita coisa neste vídeo, até porque é impossível esgotar. Acho que mesmo se eu tivesse 1 hora de vídeo, eu não conseguiria finalizar. Mas tá aí, né, uma série de curiosidades, desde expressões do nível N5, como Jozu, Heta, Otearai e Te, digamos assim, essas 4 acho que bastam para N5, até dos níveis intermediários ao avançado. E só para vocês terem ideia, no nosso curso japonês essencial, este kanji
a gente apresenta no módulo 12 e a gente fala só em 2 minutos dentro do vídeo que apresentamos uma dezena de kanji. Então, para você ver como que a gente realmente tem que fazer uma, como se fala, né, uma seleção do que nós trazemos aqui. Aqui acho que extrapolei um pouco, falei um pouco demais, né, do kanji, mas me botem aí nos comentários, porque eu vi no último vídeo que tinha realmente pessoas que estavam interessadas neste formato de vídeo, em que eu realmente disseco um kanji, entrego um monte de informações em um único vídeo. Se você ainda estiver aqui, muito obrigado, não deixe de deixar seu like e comentar o que você achou deste vídeo. E lembramos que as matrículas do nosso curso Japonês Essencial podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo. Mas se você quiser ter aula comigo, com a Atai Sensei e a Mitsuko Sensei, basta clicar no link da descrição para ter todas as informações sobre o nosso curso. Por hoje é isso, muito obrigado por ter acompanhado nessa loucura de destrinchar um único kanji em mais de 20 minutos e nos vemos então nas próximas semanas. Muito obrigado e sayonara!